Olá, eu sou a Heloísa e no vídeo de hoje falaremos sobre quadriláteros. Eu dividi em duas partes para que possamos entender como eles são classificados. Os quadriláteros, o que é um quadrilátero? É um polígono, convexo, que significa polígono convexo, que todas as retas que eu traço de um lado ao outro, todos os segmentos de reta que eu traço de um lado ao outro estão dentro do meu polígono. Então, eu chamo isso de polígono convexo. Um quadrilátero é um polígono que tem 4 lados e 4 ângulos. Pode ser uma coisa super estranha. Se tiver 4 lados, eu chamo eles de quadriláteros. Mas temos 2 tipos de quadriláteros que são importantíssimos. Primeiro, são esses, que tem essa configuração, né? Que eu chamo eles de trapézio. Eu não, né? Todo mundo reconhece eles como trapézio. E estes tipos que chamamos de paralelogramo. Vamos entender a diferença desses quadriláteros. Quando que eu tenho um trapézio? Quando eu tenho uma base menor paralela a uma base maior. O que é paralelo? Paralelo é quando eles sempre mantêm a mesma distância entre si e não tem ponto de interseção. Então, quando eu tenho um trapézio, quando eu tenho apenas um par de lados paralelos, BC, o segmento BC, né, esse lado é paralelo, essas duas retinhas tortinhas, inclinadas, é paralelo ao lado DA. Então, este tamanho é paralelo a este tamanho. Então, quando eu tenho apenas um par de lados paralelos, eu digo que isso é um trapézio. Então, no trapézio, normalmente, todos os trapézios, a gente vai ter o quê? Base menor e base maior. Poderia ser o contrário também, a base maior está aqui em cima e a base menor. Isso não importa, porque o meu trapézio ele pode estar em qualquer posição. Porém, todos os trapézios têm essa configuração. Um par de lados paralelos, este lado é paralelo a este lado, porém um é pequeno e o outro é grande. Aí a gente chama de base menor e base maior. Então, aqui foi. Quando eu tenho um trapézio, quando eu tenho um par de lados paralelos, ok? E aí, o que é importante também eu falar aqui, que eu tenho uma diagonal, Quando eu saio de um vértice para um outro vértice não adjacente aqui, então eu vou traçar este vértice aqui, este segmento aqui. O segmento que vai de um vértice ao outro, que não seja esse consecutivo aqui, porque se for estes dois aqui, eu vou dar em B em D, que já é o próprio lado. Então, aqui eu tenho duas diagonais. Ok? Então, eu tenho a diagonal, diagonais, né? Porque eu tenho duas ali. Quais são as minhas diagonais? O segmento AC e BD. Então, aqui foram minhas diagonais. Voltando, anota aí. Quando eu tenho um trapézio, quando eu tenho um par de lados paralelos. Base menor e base maior. Trapézio, ok? Aqui, quando eu vou ter um paralelogramo, olha, aqui eu tenho 2 pares de lados paralelos. O de cima normalmente é paralelo com o de baixo, normalmente não, sempre, né? O de cima paralelo com o de baixo. E as laterais, elas são paralelas entre si. Bem, meu paralelogramo, ele pode estar tortinho, pode não estar tão torto, mas ele sempre tem essa configuração. 2 pares de lados paralelos. Então, o que eu tenho? AB é paralelo a CD. Esse segmento, AB, é paralelo a este segmento. E, no paralelogramo, eu preciso... Aqui, paralelogramo. Heloísa fez tudo paralelogramo. Eu tenho 2 pares de lados paralelos. Então, eu tenho AB
e CD e o BC paralelo ao DA. Então, aqui você já vai conseguir distinguir os dois quadriláteros, né? Os dois tipos de quadriláteros mais importantes, que são os trapézios e os paralelogramos. Quando eu tenho paralelogramo, quando eu tenho dois pares de lados paralelos. O de cima é paralelo ao de baixo e as laterais são paralelas entre si. E no trapézio, a base menor é paralela à base maior, tá? Aqui eu também tenho diagonais, ok? Quem são as diagonais? São os segmentos que ligam. Tem sempre um pontinho de interseção aqui. Tudo bem? Agora, no próximo vídeo, falaremos sobre classificar os paralelogramos e os trapézios. Tudo bem? Então, é importante você terminar de assistir este vídeo e assistir quadriláteros a parte 2. Tudo bem? Se você entendeu a distinção entre os trapézios e os paralelogramos, deixa um like aqui, ó, dá uma curtida e comenta qual parte que você achou mais interessante, que você aprendeu, você não sabia, ou que você fixou, tudo bem? Ó, assiste a parte 2, hein, que é importante.